Um santo dia para todos vocês. É sempre uma graça nos determinarmos. Senhor Jesus, vou levar seu evangelho. Vou transmitir aquele pouco que eu tenho para aqueles que também têm algo a receber, têm algo a dar, para que possa esse evangelho fazer-se cada vez mais comunitário. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, quando nós nos determinamos a levar essa proposta, a levar a luz de Deus, nós sabemos que as trevas quer nos oprimir, quer fazer com que nosso caminho não consiga chegar ao determinado ponto que nós desejamos. Né? Existem os combates espirituais. Pois bem, pode acreditar, são tantos os combates que nós temos passando nesse interim desse curso de Mariologia, mas ao mesmo tempo a gente se alegra, porque quando existem esses combates, nós sabemos também que os anjos de Deus nos assistem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, é nessa perspectiva de estarmos na ação dos anjos de Deus que os demônios são cada vez mais expulsos de nossa vida, porque essa luta entre céu e terra é uma luta já de séculos, desde a criação, onde Deus coloca Lúcifer como aquele anjo de luz e ele se rebela. Então, essa rebelião contra os filhos da mulher, da descendência, não é? É algo real, acontece, é verdade. E nós queremos, nesse vídeo de hoje, falar sobre verdades. Quando nós nos determinamos a falar sobre doutrina, nós estamos falando sobre a verdade. E nas passagens das Sagradas Escrituras, tem momentos que se fala da verdade e tem momentos que o próprio Jesus é questionado sobre essa verdade. E os ensinamentos de Jesus vão formar aquilo que nós conhecemos como a doutrina da igreja. Então, hoje nós queremos nos dedicar a falar sobre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando o nosso Senhor estava com Pilatos, ele vai fazer um interrogatório. E nesse interrogatório ele vai perguntar: quem és tu? Porque ele queria verdadeiramente saber quem era, porque ele tinha uma ideia de quem era Jesus, ele compreendia a inocência de nosso Senhor, mas ele queria a resposta. Às vezes a gente sabe a resposta, mas quer perguntar a alguém para que fique oficializado aquele nosso entendimento. Então ele vai fazer também esse questionamento: quem és tu? E a resposta vai ser: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E aí nosso Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Então, meus amados, nós temos que compreender que hoje em dia existe uma necessidade das pessoas dizerem assim: eu sou livre, eu faço da minha vida o que quer. E não conseguem captar que é justamente nessa falsa liberdade, nesse querer ser, nesse querer poder fazer tudo, que Satanás vai escravizando. Por exemplo, você diz alguma coisa e alguém diz assim: isso aconteceu, aí você faz assim: é apenas uma mentirinha. Mas uma mentirinha vai tendo e fazendo as suas exigências. Você começa numa mentirinha e, para não ser descoberto, você acrescenta mais um pouco, bota uma vírgula aqui, e aí aquela mentirinha vai deixar você escravo. Você pega um dinheiro de um canto, no outro mês você sente falta, se pega de novo. Então o pecado é quem nos escraviza. Não é a liberdade de Deus que vai fazer com que nós não cresçamos. Não, a gente vai crescer cada vez mais que nós estamos na verdade. E quem é a mentira? Quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. Não é que quer nos enganar. Ele é o assassino, ele é aquele que quer nos destruir sempre. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Então tenhamos esse entendimento, o que é verdade. Deus é verdade. Você crê que Jesus veio do Pai? Jesus é a manifestação, é o Filho, é o Verbo encarnado, porque se nós temos essa crença, então nós precisamos
professar essa crença, não só com palavras, mas também as nossas atitudes. Tem que existir uma coesão, um equilíbrio, uma maturação entre os nossos desejos e nossas ações, entre nossas vontades e aquilo que a gente vai executar, que seja sempre a vontade de nosso Senhor. Então, Pilatos, ele era o governador da Judéia, e ele, sendo governador, ele tinha o direito de julgar, não é? Mas ele não era convencido que Jesus, de fato, as sentenças que caíam sobre ele continham a verdade. Ele acreditava na inocência de Jesus e queria, de certa forma, libertar Jesus. As atitudes dele eram sempre para que as pessoas retomassem o senso e percebessem que não poderia fazer aquela injúria, não é? E ele sabia e acreditava que Nosso Senhor era inocente, e ele se colocava, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar uma sentença? Daí ele vai lavar as mãos e vai dizer que não é responsável. Mas mesmo assim, ele inquieto, sabendo a verdade, e aí ele vai perguntar, que é a verdade? O que ele quer saber de Jesus, que é a verdade? Ele sabia que a verdade estava com Cristo, ele sabia, ele compreendia que e vai ser essa das respostas do Nosso Senhor, que ele não era deste mundo, mas por mais que ele tivesse isso por verdade, a cabeça dele não conseguia processar essas informações. E aí, e vai dizer para os judeus, eu não encontro crime algum nesse homem, né? Porque ele conseguia compreender. E, ao mesmo tempo, nós temos que perceber a questão da autoridade. Deus é criador. Então, toda a autoridade que existe aqui na Terra é por concessão de Deus. Porque pode dizer assim, ele não me tira do caminho. Eu tenho esse cargo, ninguém me tira. Basta você morrer, meu irmão. E aí você não está mais naquele cargo. Entende? Porque o dom da vida pertence a Deus. Então, no Evangelho de São João 19, vai ser perguntado a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse, tu não me responde? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus responde, não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem poder maior, tem pecado maior. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, se o soltares não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Isso também era uma verdade. Então, qual a situação de Pilatos? Ele tinha duas verdades. Uma verdade, Jesus era inocente. Segunda verdade, se ele fizesse algo contrário à vontade daqueles que lhe eram superiores, ele seria então atacado. Então ele prefere renegar a primeira verdade, que Jesus é inocente, para não perder a vida, para não perder os cargos, para não perder os direitos, para não perder as concessões. Talvez isso aconteça na sua vida hoje. Qual é a situação que você crê como verdade, mas para que você não perca a amizade com alguém, você prefere ser omisso? Qual a situação que acontece na sua vida que você está agindo como um apóstata, aquele que conhece a verdade, mas que não se submete para que não tenha percas? A gente tem sempre que avaliar o Evangelho e trazer para o nosso cotidiano, trazer para a nossa vida, para que possamos fazer reflexão. Houveram homens, né, os apóstolos, eles padeceram da morte carnal, porque a vida eterna eles tiveram. Então, quando a gente prefere ficar com a verdade de Deus, nós sabemos que isso vai trazer consequências terrenas, mas que novos céus e novas terras esses homens também terão. Então, aí existe o martírio de algum dos nossos apóstolos. São Paulo foi mártir em Roma, São Pedro subiu também à cruz. Foi igualmente nos braços de uma cruz que Santo André havia adormecido do sono da morte. Depois de São Tiago, maior, depois de São Tiago, justo, São Simão, ofereceu em Jerusalém o sacrifício do seu sangue. São Tomé presumiu-se terminar a carreira nas Índias. São Filipe tivera o martírio glorioso. Então, como esses apóstolos morreram também
com martírio de sangue, com martírio vermelho, mas não negaram a verdade de nosso Senhor. Então a gente pode dizer que os 12 apóstolos foram testemunhas de Cristo em suas palavras, nos seus ensinamentos, eles escutaram, eles viram, eles perceberam, né, os prodígios, e tudo isso que se forma o ensinamento da igreja dado por Jesus se chama doutrina. A doutrina é esse ensinamento que nos faz ver. Então, os apóstolos foram os primeiros cristãos que presenciaram essas revelações, essas verdades de Jesus. E ao mesmo tempo, Jesus dizia: se vocês creres, farão coisas até maiores do que vocês já viram fazendo. Por quê? E eles acreditavam também que o que eles iriam fazer, as obras que eles iriam fazer, na verdade, tinha o cunho da proteção, da ação de estar fazendo no nome de Jesus Cristo, não é? Como chega o momento que estava Pedro e João, ele vai dizer: ouro, prata eu não tenho, mas em nome do Senhor Jesus, levanta-te. Então, é nesse poder que eles acreditavam. Então, são essas verdades, esses ensinamentos de Jesus são definitivos, não tem quem mude, são imutáveis, são irrevogáveis. É parte inseparável, então faz parte do depósito da fé e são chamados verdades de fé católica, é aquilo que nós cremos. Então, essas verdades são passadas pela autoridade da igreja. Quem é que faz isso? O magistério da igreja. Ele se empenha plenamente, né, a autoridade que recebeu de Cristo e vai decretar os dogmas. Então, aquilo que é verdade vai ser decretado pelo magistério, se chama dogma. Não que o dogma seja maior do que a verdade, pelo contrário, apenas é uma parte escrita daquilo que foi ensinado por Jesus e decretado de uma forma que todos devem acolher aquelas situações. Então, na nossa igreja, nós temos vários dogmas, eles estão classificados por categoria, ao todo são 44, e existem dogmas que vão ser relacionados em relação ao Deus, a Jesus Cristo, a criação do mundo, ao ser humano, ao Papa e à Igreja, aos sacramentos e às últimas coisas, não é? Que é a escatologia, e também tem 4 dogmas que são relacionados à Santíssima Virgem. Aqui nesse curso de Mariologia a gente vai se deter aos 4 dogmas de Nossa Senhora. Tá? Então, o que seria a doutrina? A doutrina, então, vai ser a crença que nós temos nessas verdades que foram reveladas. Então, a gente pode dizer que doutrina é o conjunto das ideias fundamentais que foram transmitidas por Jesus, né? Foram propagadas pelos apóstolos e que são ensinadas até hoje por quem? Pelo magistério da Santa Igreja. Então, vamos ter um entendimento de como é que a gente chega a essa doutrina. Nesse quadro, a gente pode ver, então, Deus se manifesta no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Depois existe a encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, esses ensinamentos passa para os apóstolos. Ele promete que vai vir um Espírito Santo, o Espírito Santo sobre os apóstolos. Esse período é compreendido como o período da revelação. Tudo que foi feito, revelado por Jesus até os apóstolos. A partir do momento da morte do último apóstolo, então está constituído o depósito da fé, que é a transmissão, não é, escrita e oral. E quem vai guardar toda essa transmissão? A própria igreja. E quando a igreja passa para seu povo, o que se torna isso? A doutrina católica. Então, após a ascensão de Cristo, envia o Espírito Santo e ao Pentecostes, justamente na época da revelação. E assim, essa doutrina vai sendo cada vez mais repassada. Então, a gente tem São Pio X, ele vai colocar no catecismo que a doutrina católica é a doutrina que Jesus Cristo nos ensinou para nos guiar até a vida eterna. E quais são as partes mais importantes, as principais dessa doutrina da igreja? É aquilo que está no credo, no Pai Nosso, nos mandamentos e nos sacramentos. Então, se você observa o Pai Nosso, você está vendo a doutrina da igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, daí é que esse curso de Mariologia está também
pautado na doutrina do Pai Nosso. Por quê? Porque o livro que nós vamos estar nos preparando para a consagração vai ser justamente consagre, que venha a nós o vosso reino. Então é a parte doutrinária da oração do Pai Nosso. Quando nós estamos observando os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, né, o respeito pelos pais, não roubar, não matar, isso também é doutrina. Nós estamos a perceber a doutrina da igreja, o próprio credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. Então, isso são ensinamentos, os sacramentos, quando nós levamos nossos filhos para a pia batismal, não é, para que recebam os sacramentos, quando a gente fala sobre a castidade que deve se viver até chegar ao sacramento do matrimônio, isso tudo nós fazemos, por quê? Porque nós estamos envolvidos, querendo ser continuadores de quê? Da doutrina da igreja. Entende? Então, credo, principais artigos de nossa santa fé, né? O Pai Nosso, tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que lhe devemos pedir. O que significaria, então, os mandamentos? O que devemos fazer para agradar a Deus? Qual é o chamado que Deus nos faz? Matrimônio? Qual o chamado que Deus nos faz? Ser filhos de Deus? Qual o chamado que o Senhor nos faz? Estamos nas enfermidades, sejam espirituais ou corporais, a recebimento do sacramento da unção dos enfermos, isso é doutrina. E também os sacramentos, não é? Que a gente vai ver muito forte, quando nós erramos, a gente pode recorrer ao sacramento da penitência, para perdoar os nossos pecados, e aí Deus quer comunicar suas graças e os mandamentos que a gente deve observar ao mesmo tempo. Então, isso tudo que a gente tem para dizer são parte da doutrina. Então, tudo católico é cristão? Não, meus irmãos. A gente tem que entender que o cristianismo é mais amplo do que o catolicismo, porque o cristianismo vai pegar todas as outras que a gente pode dizer fé, que crer também na ação de Jesus Cristo. Então, os protestantes, né, que se chamam os evangélicos, eles são cristãos, porque ele acredita em Cristo, na ação de Jesus Cristo, mas não acolhe todos os livros da Sagrada Escritura, como nós católicos. Existem tantas e outras situações, outras denominações de fé que são cristãos, mas não são católicos. Mas a gente pode dizer que todo católico é cristão, entende? Então, o que seria um cristão católico? Quais são as características de um cristão católico? Você pode dizer, eu sou cristão, você é católico? Né? Você é católico, você é cristão? Então, a gente tem que perceber. Você aceita plenamente a fé que foi revelada por Jesus Cristo, aquilo que está na Escritura? Por quê? Porque os protestantes acreditam na Escritura, mas não acreditam no magistério da igreja. Então, ele seria cristão, mas não seria da fé católica. E a Sagrada Tradição? Tem muitas situações que não se valoriza a Sagrada Tradição. Então, para ser cristão católico, tem que crer na Sagrada Escritura, no magistério da igreja e na Sagrada Tradição. Então, eu vou fazer alguns questionamentos e você vai pensar se isso acontece com você. Você acredita que a igreja é una, santa, católica e apostólica? Você participa dos sacramentos? Você está indo todas as semanas receber o corpo do Senhor? Você busca a confissão para receber? Você vive uma união estável? Além disso, essa união estável está nas bênçãos de Deus? Reconhece a autoridade do Papa como sucessor de Pedro? Você obedece às orientações do seu bispo como sucessor dos apóstolos? Você crê e professa a doutrina católica? Não é só acolher, mas testemunhar. Você leva esse evangelho às outras pessoas, você comenta sobre as passagens bíblicas, você acolhe os mandamentos da igreja, você acolhe todas as orientações que são dadas, ou muitas vezes você diz assim, essa parte da doutrina, de boa, tô tranquilo, mas isso não, acho que isso aí é exagero. Não, minha irmã. Aquilo que são as orientações da igreja, nós devemos seguir, tá certo? Então, a gente tem que cada vez mais se perguntar, se questionar, para que possamos fazer as coisas direitinho. Então, o credo
de fato vai ser toda essa confissão, essa profissão de fé que é exercida. Só é de fato católico quem aceita de coração e vive plenamente todas as verdades testemunhadas no símbolo. Qual é o símbolo que nos representa? É o credo. E ao mesmo tempo, o credo vai ser um farol, uma âncora para a igreja caminhar nos tempos difíceis que vivemos, por entre tantas falsas doutrinas e falsos profetas. É verdade que o próprio catecismo da igreja vai dizer que nos últimos tempos aparecerão dentro da própria igreja homens que vão propagar o evangelho, mas não é o evangelho de Jesus Cristo, não é aquilo que nosso Senhor vem propagar, nos ensinar durante todo esse tempo e que seja o magistério da igreja que passa para nós. Então, o que é que vai ser o credo e o que é que vai ser dogma? Credo e dogma são diferentes. O credo é esse símbolo, é essa fórmula simplificada, onde vão estar várias verdades. Os dogmas é aquilo que o próprio magistério vai dizer, que vai explicar, que vai testemunhar. O credo são verdades, dogma também. Mas os dogmas é a palavra de Deus, não é, definida pelo magistério como verdade divinamente revelada e que deve ser observada obrigatoriamente por todos os fiéis católicos, tá? Então isso a gente tem que ter bem esse entendimento. Então, se eu quero saber sobre a fé católica e eu não sou padre, e eu não estou no convento, e eu não faço parte de uma comunidade, a sua própria igreja, não é, vai lhe dar a oportunidade de estar numa paróquia. Essa paróquia o padre deve evangelizar, mas ao mesmo tempo você tem acesso a toda a riqueza, porque a igreja católica é para todos. Então você pode buscar uma vida de estudo, uma vida cada vez mais voltada ao entendimento. Na sua casa pode ter vários livros, tem que ter necessariamente o catecismo. Por quê? Porque no catecismo vai ser a manifestação escrita daquilo que a igreja vai professar. O Código de Direito Canônico, onde vai mostrar o que são as regras, o que são as leis, os documentos do Papa, tem muitas encíclicas que são importantes, que nos ajudam enquanto leigos a compreender as constituições apostólicas, as constituições dogmáticas. A gente vai poder procurar quais são os documentos conciliares, os documentos da autoridade eclesiástica, quais são os textos dos santos, a vida dos santos. Cada vez mais a gente tem o entendimento também da tradição por aquilo que os santos vão colocar. Se estamos falando de verdade, aí eu pergunto, em que você acredita, meu irmão? Em quem você acredita e coloca sua esperança? Porque tem muitas pessoas, falsos profetas, que estão dizendo aí, olha, tem acesso ao bom sucesso, não é? Uma teologia da prosperidade, você pode, você ganha, né? Mas ter as esperanças nessas pessoas que nos prometem aqui na terra, mas elas não têm condições de cumprir e me dar o direito ao céu, será que vale a pena? A esperança sua serve só para essa vida, porque viver do que essa vida pode nos promover é muito pouco. Porque um homem vive bem, o quê? 90 anos, 100 anos? Mas a eternidade é infinita. Então, você está muito bem aqui? Lembra da história do rico e de Lázaro? Você está muito bem aqui e depois padecer no fogo do inferno? Não vale a pena. Então, que é a verdade? Quem é a verdade? Quem é que pode lhe trazer a verdade? Você quer conhecer a igreja? Conheça a igreja por alguém que faz parte da igreja. Se você perguntar a um ateu quem é a Santíssima Virgem, a resposta dele vai ser vazia ou vai ser ofensiva. Então você tem que crescer na igreja dentro da sua própria igreja. Tá bom? E aí a gente vai ter essa outra passagem que está em 2 Timóteos. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Eu não sei se você já passou por isso, alguém que diga assim, eu queria confessar com um padre bonzinho. O que significa um padre bonzinho? Né? E aí a pessoa faz assim, porque tem uns padres que vai dizer que tudo que eu faço é pecado, então eu vou para aquele que eu sei que ela é mais ameno e que vai estar de boa comigo. Sim, mas e a sua absolvição? O que vale mais? A sentença de Deus de absolvição que vem através de um padre e que ele te recomenda o que deves fazer?
ou estar num padre bonzinho, infelizmente, não é? E que você continue na vida de pecado e lá na frente você tem que pagar uma baita de uma conta. Então é preciso avaliar. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do evangelho, consagra-te ao teu ministério. Meu irmão, que possamos pregar, que possamos levar o evangelho para todas as nações. E você pode dizer assim, mas como é que eu chego além do meu vizinho? Eu não sei onde você mora e eu estou chegando aí. A gente tem que fazer alguma coisa. Não necessariamente que você tenha que fazer o que os outros fazem, mas Deus vai te dar uma inspiração. Deus vai fazer um chamado na sua vida, como fez na minha e de tantas pessoas. Se deixe ser aberto. Fale para as pessoas que estão próximas de vocês, tá? Você é cristão? Né? Essa é a pergunta básica do dia de hoje. Você está agindo como um cristão? Ser cristão é acreditar, é seguir, é identificar-se, é comprometer-se, é configurar-se com Jesus, ser como Maria, viver como Maria, com Jesus e com seus ensinamentos. Acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você percebe a pregação de Jesus como ensinamento para a sua vida e não apenas para os apóstolos naqueles tempos que foram vividos? Você tem Jesus como o seu Salvador? A sua forma de viver está pautada nos passos de Jesus? Eita, como eu estou questionando hoje, mas é para o teu bem, é para o nosso bem. Quando eu te questiono, eu me questiono ao mesmo tempo também. Então vamos fazer uma associação. O credo é aquela forma mais simples e os dogmas vão detalhar aquela manifestação. Então, credo é uma fórmula simplificada e dogma é a palavra de Deus, é a definição, não é? São os conceitos. Então, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. E existem 4 dogmas para reforçar essa parte, esse símbolo que é o credo. Deus existe, a existência de Deus é objeto de fé, Deus é uno e Deus é eterno. Então, 4 dogmas para definir uma parte do credo. E assim vai. Todo credo vão ter dogmas que estão lhe relacionados. E quando nós vamos dizer que cremos em Jesus Cristo, que se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, eu vou ter para reforçar esse credo 4 dogmas, que são os que nós vamos ver ao longo desse período da Mariologia dogmática. É o estudo da Santíssima Virgem, não é, que nós estamos começando hoje, conforme aquilo que o magistério expressa. A Imaculada Conceição, Maria, a Mãe de Deus, a Assunção de Maria e a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora, antes, durante e após parto. E aí a gente vai ter toda a compreensão também do credo, né? Espero a ressurreição dos mortos e a volta do mundo que há de vir. Então, aqui nessa última parte a gente vai falar sobre o céu, o inferno e purgatório. Então, essas partes últimas do credo, quando você estiver fazendo os exercícios espirituais para a consagração no livro Venha a Nós o Vosso Reino, a gente vai se dedicar também, porque é extremamente importante compreender o que é a morte, o que é o julgamento, o que é a ressurreição dos corpos. Isso é importante para que possamos crescer, mas agora, na parte da Mariologia dogmática, os dogmas sobre a Virgem Maria, quando estivermos nos exercícios espirituais, a gente volta à parte de doutrina para ver essa parte da escatologia. É extremamente interessante e, mais que isso, necessário para a nossa vida espiritual. Os dogmas marianos, então a gente pode falar que o que é referente a Maria. Maria ouviu a palavra e deu uma resposta. A Santíssima Virgem ouviu. O que ela ouviu? A anunciação do anjo. Ela deu uma resposta. Qual foi a resposta? Eis-me aqui. Então, o que a igreja vai ver? Quando a igreja olha para a Santíssima Virgem, vê o que ela respondeu, as atitudes dela correspondentes com a resposta, quer manifestar isso para que todos que são católicos
né, possam também aderir a essa ideia. Então, a igreja coloca como dogmas: meus filhos, vocês podem caminhar por aqui, por aqui, por aqui, mas necessariamente nessas verdades vocês precisam que a Virgem Maria é a Virgem, que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, que a Virgem Maria é a Mãe de Deus e Nossa Senhora foi assunta aos céus. Então, a igreja, reconhecendo esses atos da Virgem Maria, que corresponde à verdade revelada, então vai decretar dogmas. É uma forma também de reconhecimento e de glorificar a Mãe de Jesus Cristo, tá certo? Então, é fácil acreditar nas coisas que nos são ditas? Não, mas vocês imaginem uma virgem que estava toda dedicada, passou um tempo no templo e de repente vai receber a visita do anjo e vai dizer justamente o quê? Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhes dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Gente, é fácil acreditar nisso? É fácil crer nessa verdade? O santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Meu Senhor e meu Deus, se isso fosse revelado a você, talvez se um anjo aparecesse para mim, quando eu tinha 15 anos, eu tinha dado uma carreira, né? Então, a Virgem Maria acreditou. Ela pergunta como se dará isso, não era dizendo eu não quero isso, mas como eu posso melhor compreender para que minha resposta seja mais autêntica, mais verdadeira, mais eficaz. É esse o sentimento que a Santíssima Virgem tem. Então vamos adiante. Maria acreditou nessa verdade. Mas lá na frente, depois que Nosso Senhor havia nascido, ela leva no templo. E existe a passagem do velho Simeão que vai dizer que aquele menino seria causa de contradição para tantos. Você quer que as pessoas falem bem do seu filho? Olha como ele é lindo, olha como é isso, como é mimoso, não é tão fofinho. Aí de repente alguém chega e diz assim: o seu filho vai ser causa de contradição, vai ser causa de queda para muitos. Oi, a espada já transpassaria minha alma, né, sabendo que um filho meu, mas justamente por isso, porque Jesus vem trazer a verdade. E essa verdade vai nos causar situações que nós vamos ter que fazer escolhas. As tuas opções vão determinar o teu destino, céu ou inferno, tá bom? Então a Virgem Maria foi uma perfeita discípula, ela acreditou. E ela não correu, ela deu seu sim e esse sim foi decidido, foi definitivo. Nossa Senhora fez a travessia de fé, meus irmãos. O que ela teve que padecer, mas ela permaneceu firme. Ela não sabia onde ia chegar. O anjo diz para São José: vai para lá, vai para cá, vai para o Egito. Ela não tinha a mínima noção de como as coisas se dariam, mas ela foi seguindo. Ela se arriscou. Imagine uma viagem no lombo de um jumento. Quanto não se arriscaram os assaltantes, os bandidos? Muitas vezes você diz assim: vai ter uma vigília, mas eu não vou não porque é muito perigoso. A gente diz isso. E a Virgem Maria não se arriscou. Então por isso que ela é o modelo. Ela estava com Deus, os anjos a protegiam. Abriu-se ao novo, não sabia, mas eis-me aqui. Como se dará isso? Mas foi, não é? Passou pelas incertezas. Imagine Nossa Senhora buchuda, sem encontrar um canto que lhe desse abrigo, repouso. Enfrentou as noites escuras. Imagina a Virgem Maria escutando os gritos das mães, porque mandaram matar as criancinhas com menos de 2 anos, e ela saber que, na verdade, se ela tivesse dito: aqui um menino, dê poupe os outros. Olha a dor que Nossa Senhora sentiu, né? Encarou os perigos das estradas, mas ela foi comprometida com Deus, por isso que ela é nosso modelo. Podia ter se desviado, pode dizer assim: mas ela nunca se desviou porque ela foi Imaculada Conceição. Certo, ela era Imaculada Conceição, mas tantas situações aconteceram na vida dela e ela permaneceu fiel a Deus.
não é? Ela não tomou outra rota, ela não tomou outro caminho. A sua opção foi até o fim pela igreja. O faça-se da Virgem Maria quer dizer sim. O sim de Maria, nós comentamos sobre o sim de Maria, mas quando a gente vai estudar os dogmas, a gente tem que ver o sim de Nossa Senhora, claro, mas mais ainda, a gente tem que ver o sim que Deus deu a ela, quais foram as permissões que Deus deu a ela. Ela é mulher escolhida para ser mãe de Deus. Então, muitas vezes você pode olhar para alguém e dizer: nossa, aquele homem mora naquela tapera, naquela casinha. Lembra da história dos 3 porquinhos? Eles construíram casas, mas tinha casas que eram tão fraquinhas que se tivesse um sopro a casa caía. Deus agora precisa fazer a sua habitação, a sua morada, o seu paraíso terrestre, como nós falamos em um outro vídeo. Então, qual foi o sim? Quais foram os materiais que Deus utilizou na Santíssima Virgem para que ele um dia mesmo fizesse morada? Então, olhar para os dogmas da Santíssima Virgem é muito olhar para o que Deus fez nela, o que Deus faz por meio dela, como Deus quer te santificar. Então, a gente tem que ver que Nossa Senhora teve privilégios, e privilégios como nenhum outro. A intenção de dar o sim à Virgem Maria não foi divinizá-la, mas foi justamente fazer uma mulher como uma criatura para nos mostrar que Deus quer fazer em nós e vai fazer por ela. Aquele que não é, quis vir até aquele que é, para fazer aquele que não é, naquele que ele é. Deus quer fazer em nós. Então, os presentes que Deus deu para a Virgem Maria, a gente pode dizer que foi os sims, não é? Às vezes você faz assim: eu queria pedir algo a você, aí vai alguém lhe dar concessões para que você tenha isso. Existem lojas agora que você não perde muito tempo escolhendo um presente. Existe cartão, que é o presente, você bota um valor lá e a pessoa vai na loja e pega o que quer e troca com aquele valor que foi depositado naquele cartão. Pois bem, Nosso Senhor, ele deu um cartão de presente para a Virgem Maria, né? E deu situações para ela que não deu para ninguém. Benefícios da Virgem Maria que não foi dado para mim. Por exemplo, eu recebi a redenção de Deus, a Virgem Maria também, só que para ela de uma forma liberativa e para nós liberativa do pecado e para ela preservativa. E isso a gente vai estudar no dogma da Imaculada Conceição. Deu talentos, deu dons à Virgem Maria que não foram dados para as outras. A Virgem Maria tem uma comunhão plena com Deus, perfeita com Deus. Nosso Senhor, ele é onipotente. A Virgem Maria não é onipotente, mas tem tanta comunhão com a onipotência de Deus que a igreja vai dizer que ela é onipotência suplicante, porque ela pode pedir a Deus. Né? E vocês entendam que alguém pode dizer: menina, olha, aquela mordomia que aquela mulher vive. A Virgem Maria é uma mulher extremamente simples, pobre, ela também teve várias mordomias, mas a mordomia dela maior era estar, não é, sobre a proteção do santificador, o Espírito Santo que estava com ela. Se diz que nós temos alguns privilégios, e a Virgem Maria, quantos irmãos vai nos fazer para que cheguemos ao filho dela, não é? O filho da Santíssima Virgem e a mãe que vai fazer essa recomposição de amizade. Regalias Nossa Senhora teve? Sim, santos e anjos. Ela é a rainha dos santos, ela é a rainha dos anjos. A fecundidade dela, além de ter dado corporalmente, não é, Deus como a segunda pessoa, mas o quanto ela vai nos fazer filhos de Deus. Então, ela teve vantagens. Qual a vantagem da Virgem Maria? Ela é Imaculada Conceição, mas ela poderia ter adquirido o pecado se assim tivesse sido seduzida, mas ela compôs aquilo que seria a restauração justamente de Eva, aquela que pecou. Então, nós temos direitos, mas a Virgem Maria é herdeira. Imaginemos que quando os pais morrem, os seus bens passam a ser para os seus filhos. Jesus Cristo não tinha esposa, a não ser a igreja, mas todo o bem capital, todos os bens do nosso Senhor passam para quem? Passam para a Santíssima Virgem.
nós vamos receber muitas graças, mas o julgamento da Virgem Maria foi um julgamento antecipado. Ela já foi assunta aos céus, não é? Então a gente tem que perceber tudo isso como um privilégio. Tudo em Nossa Senhora nos conduz ao seu divino Filho. Maria Santíssima é o melhor caminho para chegar a Deus. Não tenhamos dúvida. Queremos chegar a Deus, vamos observar os dogmas, vamos ver o que é que a igreja, o que é que o magistério da igreja vai falar sobre a Santíssima Virgem, acolhendo esses ensinamentos sobre a Virgem Maria, acolhendo essa doutrina. Se você cada vez mais vai pautar a sua vida, compreendendo a virgindade que Nossa Senhora quis, compreendendo buscar estar em dias de graça, não temos como ser a Imaculada Conceição, mas nós podemos receber como recebemos a graça santificante do nosso batismo, mas o que é que nós podemos fazer para perseverar nessa graça? O nosso desejo de ir ao céu, quando a gente vai ver aquilo que foi a Assunção da Virgem Maria, justamente esse dogma tem esse objetivo, nos fazer sentir o gosto do céu. Então esse estudo é todo necessário para que tenhamos essa vontade mais de estar com o Senhor. Que Deus abençoe. Os próximos vídeos serão sobre os dogmas marianos.